Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora falar um pouquinho sobre Banco Inter que pagará 10 milhões em JCP, juros sobre o capital próprio, tá bom? E aí, nossa matéria da Money Times aqui, ele diz que aprovou ali o pagamento de 10 milhões, mostra o fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira. Segundo o documento, o valor por ação será de 0,013 e aí um monte de quebrado ali a ser pago no dia 30 de março. A partir de 20 de março, as ações passarão a ser negociadas ex-juros sobre o capital próprio. Eu parei para pensar e falei, peraí, 20 de março é sábado, será que o Fato Relevante falou isso mesmo? E aí eu fui atrás do Fato Relevante. Você já pode deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, me seguir no Instagram, Moro Dinheiro Oficial e entrar no Telegram, tá? Então, de fato, o Fato Relevante fala isso, não sei porquê. Né, eles colocaram para sábado, né, o mais sensato seria colocar dia 22, na segunda-feira, mas às vezes pode ser por alguma burocracia que desconhecemos, tá? Então, o próprio Fato Relevante nos dá detalhes um pouquinho mais interessantes, afinal são 10 milhões 372 mil e 984,77 centavos, tá bom? Equivalentes a 0,013589821 por ação ordinária e 0,0407, etc, por unit, tá bom? E então a ação ordinária e preferencial, desculpe, tá? Olha lá, o 0,01 é para ação ordinária e preferencial 0,04 por unit. Por isso que eu falo, galera, BID, né, Banco Inter, é mais interessante a unit, né? Pode ver que a própria unit paga mais JCP, tá bom? Comparado às outras duas, a gente vai dar uma olhada em todas hoje aqui no vídeo. Lembrando, retenção de 15%, a própria matéria aqui já estava falando, os proventos terão retenção de 15% a título de imposto de renda retido, né? Exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. É o nosso estado metendo aquela mãozinha assim, ó, dá um pouquinho para mim, tá? E aí, sem novidades, tá? A serem imputados, às vezes quando eles dão alguns detalhes a mais aqui sobre a isenção, tá bom? E o pagamento será ali no dia 30 de março, já tá chegando aí, tá bom? Vai ser um dia após o balanço da nossa querida Oizinha, na proporção da participação de cada acionista no capital social do Inter em circulação. Sendo certo que farão jus ao pagamento os acionistas constantes da base acionária em 19 de março de 2021, ou seja, comprou na sexta-feira, vai receber, tá? A partir do dia 20, as ações de emissão do Inter serão negociadas ex-JCP. Então, se você tem Banco Inter na carteira e quer receber o JCP, tem que ficar até semana que vem com a ação. Deu segunda-feira, já pode vender. E aqui a matéria do Banco Inter relembra um pouquinho. Olha lá, o Banco Inter está preparado para ter lucros mais fortes. O Banco Inter virou o jogo no quarto trimestre e reportou lucro de 22 milhões, depois do prejuízo de 8 milhões no trimestre anterior, tá bom? E a cifra ficou bem acima da expectativa da Ágora, que esperava um prejuízo de 10 milhões. Tá? O número foi impulsionado por NII, resultado líquido de intermediação financeira, etc. Então o Banco Inter segue crescendo. Tá? As receitas mais altas do que compensaram... As receitas mais altas mais do que compensaram as crescentes despesas operacionais, provavelmente abrindo caminho para números muito melhores no futuro. Tá bom? Afirmam ali Vitor Chabel e José Cataldo, tá bom? Então tudo certo. JCP aí para quem gosta de provento, deve estar feliz da vida. E agora vamos falar um pouquinho sobre Banco Inter. Olhando o BID 11, é claro que a gente prefere BID 11, um ativo que decolou em meio a uma pandemia, tá bom? O ativo está indo embora, pode ver que acontece com ele algo parecido que aconteceu aqui com o Vale e com o Banco Pan, só que ele não voltou. Ele batia aqui no 64,91 e aí rompeu de uma vez, buscou uma região nova ali no 123 até o 132, usa como suporte agora nos últimos dias e parece querer continuar subindo. Tirando o zoom do gráfico, nós temos um ativo que desde seu IPO deu uma bela de uma caída, mas para quem confiou e trabalhou posição, aí colheu os frutos. Afinal, banco é banco, tá? É claro que isso não é uma expressão que você deve usar sempre, né? Tem que sempre ficar de olho em cada case único, né? Banco é banco, mas de repente você tem um banco corrupto ali, fraudulento, parecido com o case da IRB, e às vezes não tem como recuperar, às vezes você perde o dinheiro, então tome cuidado, né? Mas Banco Inter aí, depois de uma correçãozinha um pouquinho mais pesada, começa a mostrar aqui uma indecisão, e aí já aparece no dia de ontem romper essa indecisão, 7,98% de alta
e BID 11 aí parece estar pronto para seguir seu caminho. Lembrando que ela está valendo R$ 153,82. Então fique de olho num desdobramento aí que deve ocorrer com esse ativo, tá ficando muito esticado, geralmente eles desdobram, tá? Mas no mais, nós temos pontos aqui muito óbvios de rompimento, como 161,50 para ficar de olho e o próprio 171 lá em cima, tá? Ativo muito caro, às vezes não vale a pena você investir nele, tá? Cuidado com as oscilações, porque o ativo pode ficar um pouquinho mais volátil aí, principalmente porque ele está muito caro e de repente a gente não tem aqui no book, é que agora não dá para ver, tá? Mas não tem no book altos níveis ali de contratos por preço, tá? Então a volatilidade fica maior, como spreads, etc. A gente viu muito isso em local web, em VIVT3, em VEG, por exemplo, às vezes aparece um pouquinho em VEG também. Cuidado com volatilidade, tá bom? BID 4 na tela, vamos falar um pouquinho de BID 4. O movimento é o mesmo, né, galera? Não tem muita novidade, dá até para enxergar sem marcação nenhuma, né? Que o ativo ficou dando cabeçadas na mesma região aqui, são cifras diferentes, mas a região é a mesma. E aí ele agora faz um repique aqui numa região de topo do começo do ano e parece, né, ele mostra uma força compradora igual aqui desde então, tá bom? Ó, mostrando a força compradora, nós temos os pontos a serem rompidos aqui na região de 53,60 e ali em cima também, ó, na região dos 56,80 mais ou menos, 7,6, etc e tal, tá? No diário, a gente tem aqui que parece que 2018 surgiu antes BID 4, a Unit obviamente surgiu depois, aparentemente, deixa eu só confirmar isso para vocês. A nossa Unity aparece depois, então BID 4, um ativo um pouquinho mais velho, não teve a caidinha igual teve a Unity, ela vem subindo desde sempre, tá bom? Mas a Unity aí deu um banho aí, passou reto e tá indo embora. Claramente a gente tem uma Unity que move mais volume do que uma BID 4, que é uma preferencial, olha lá, 177 milhões, BID 11, 190 milhões. O percentual de BID 4 ganhou, mas você pode ver que BID 11 paga mais JCP, tá bom? E aí, só para acabar, BID 3 aqui, um movimento um pouquinho parecido, um pouquinho diferente, mas é tudo mesma perspectiva, é a mesma empresa, tá bom? O ativo tem mais volatilidade, ele move ali apenas 20,06 milhões no dia de ontem, e o ativo está crescendo igual a todos, um percentual menor que as outras duas, mas muito próximo, muito parecido. Também fica numa indecisão aqui, aí ele faz um lenga-lenga e volta a subir, parecido aqui com nossa BID 11 e nossa BID 4, tá bom? E aí ela vai ter o mesmo valor de JCP que BID 4 e BID 11 vai superar as duas aí, com aquele 0,04 lá, 4 centavos por ação. Vale a pena? Aí eu te pergunto, vale a pena você ter uma ação a R$ 153 e receber, eu vou até confirmar para ver se eu não estou falando besteira, hein? Receber 0,04 por ação de JCP? Faça as contas aí, veja quantos percentuais é isso daí, tá? Enfim, se fosse 1%, seria 1,53, tá? Então imagina, é menos do que 0,01, tá? Então, menos do que 0,1. Se bobear é menos do que 0,01 também. Mas enfim, faça as contas, veja se vale a pena você ficar investindo por JCP, tá bom? Então, analisamos Banco Inter e no fim das contas, de olho em BID 11, que acaba sendo o carro-chefe. E aí todas devem seguir juntas. Se BID 11 subir, a gente imagina que BID 4 e BID 3 também subam e vice-versa, tá bom? O volume da BID 4 é muito parecido com o BID 11, mas prefiro a BID 11. Eu acho que é um volume mais interessante. Ah, Peter, se eu vender BID 11 e comprar BID 4 no mesmo dia, é day trade? Não. Trocou o ativo, mesmo que seja a mesma empresa, não é day trade, tá bom? É uma troca ali, você pode até fazer uma arbitragem brincando por aí, tá bom? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. BID 11 na tela, fazendo a intenção compradora. O nosso mini índice abriu um pouquinho animado, eu diria. Ele não perde regiões com gaps de baixa, pelo menos, fazendo uma força aí para tentar romper o 115.256. Isso pode animar o mercado. A gente segue, daqui a pouco começa o leilão, já vai começar, do Bovespa, mercado à vista. E até o próximo vídeo, deixa o like, um beijo.